Finalmente vamos passar para a página seguinte, viu, gente? Lá na página 84, o que tem lá? O movimento renascentista teve início na Península Itálica, na Itália, basicamente, lá na bota, né, na Europa. Vou colocar essa imagem para vocês aí. 1, 2, 3 e... Pronto, beleza. E aí tem isso nas Europa. É uma região de intenso comércio de produtos da Europa e do Oriente, no qual também era grande o contato com obras, monumentos, estudos científicos e filosóficos produzidos pelos antigos gregos e romanos. O Renascimento ele vai acontecer muito nessa região da Itália e aí, claro, vai ter influência de tudo que tinha na Roma antiga e como é uma retomada do período clássico grego, não à toa vai ter muito disso lá, né? Mas principalmente isso vai ter em outros locais da Europa? Vai. Mas o berço, basicamente, é na Itália, né? E aí nas cidades italianas, muitos mercadores e banqueiros acumularam fortunas, aplicando-as no mecenato. A gente já explicou na outra aula o que significa mecenato. Os mecenas são aqueles financiadores da arte, aquela galera que tinha dinheiro e começa a contratar pintores para pintar suas imagens, esse povo metido a besta que tem dinheiro, né, que quer o quadro de sua cara, de sua família assim na parede de casa. Eles começam a financiar isso, não somente os pintores, escultores, artistas de música, trovadores é um pouco antes, né, mas vai ter toda essa galera que vai ser financiada por esses mecenas, né? Se eles têm dinheiro, não tem outra coisa para gastar, vão gastar justamente ali, né? Fazer o quê? Se eles tivessem dinheiro, eu ia fazer o mesmo? Não sei. Assim, eles ofereciam oportunidade de trabalho para artistas estudiosos, atraindo escritores, poetas, arquitetos, artistas, músicos, cientistas e filósofos. Dessa forma, o Renascimento tornou-se um movimento cultural tipicamente urbano. E aí é o que a gente falou, ele vai fugir da ideia somente da arte. O Renascimento vai influenciar muito mais do que na arte. É na vida cultural da cidade, mas que vai ter toda uma influência na vida social daquela cidade. Afinal de contas, a cultura, a arte, ela serve também como uma forma de você deixar as pessoas felizes, participarem do cotidiano de uma cidade. Através da cultura, através da arte, você consegue ter uma representação, inclusive política, dessas pessoas, porque elas passam a ter um conhecimento um pouco mais crítico, analisando isso, analisando aquilo, tal, compreendendo melhor uma obra assim. Muitas vezes essas próprias obras, elas queriam dizer algo para eles, que aí cabia a eles conseguirem interpretar através do racional, através da razão, ó, do conhecimento que eles iam adquirindo de acordo com o tempo, né, com os estudos. E aí tem aqui, o texto abaixo fala do papel destacado de Florença. Nenhuma cidade do Ocidente até os nossos dias atraiu tantos gênios e homens extraordinariamente dotados para as ciências e as artes em geral como Florença o fez entre os anos de 1450 e 1650. A gente já tinha falado na outra aula também a respeito desse período de Renascimento, que foi um período que recebeu esse nome naquela mesma época. Geralmente os movimentos artísticos eles só vão receber o nome do movimento já um tempo depois que passa, né? Aí o pessoal olha para trás e fala, não, aquele período se chamou tal porque teve influência de tal pessoa, ou de tal técnica, de pintura, de escultura e tal. O Renascimento ele já surge como Renascimento pela ideia que eles queriam retomar lá o período clássico, né? E aí as próprias pessoas, os próprios artistas da época, eles próprios já eram, se não eles próprios se chamavam de gênios, aquelas pessoas que estavam ao redor, que conheciam o trabalho deles, que conheciam as obras deles, diziam que eles eram gênios. Porra, se você olhasse para Leonardo da Vinci na época, com as coisas que ele fazia assim, você não dizer que o bicho era gênio, pelo amor de Jeová, né, gente?
E aí foram arquitetos, escultores, pintores, músicos, poetas, literatos, bibliófilos, cientistas, astrônomos, urbanistas, médicos. Tudo isso Da Vinci deve ter sido. Né? O que se imaginar de pessoas ligadas à sensibilidade e ao engenho, a cidade acolheu de braços abertos. Durante aqueles dos séculos luminares para a história das artes, a Florença dos Médicis tornou-se uma autêntica colmeia, produzindo obras-primas sem cessar. A criação o crescimento, na verdade, da cidade de Florença se deu muito por influência desses grandes nomes que foram surgindo no período do Renascimento, né? Então, a Itália, Florença principalmente, era berço de toda essa efervescência cultural existente durante o período renascentista. Né? Na página 85 a gente tem o seguinte: as pinturas são uma forma de expressão em que os artistas criam uma imagem e transmitem uma mensagem usando tintas e um suporte. Olha o que eu falei sobre a ideia do pensamento crítico. Né? Geralmente o pintor representa temas relacionados à época e ao lugar em que vive, os costumes praticados, os princípios valorizados pela sociedade, fatos que estão ocorrendo. Isso vai acontecer independente do período histórico. Você vai ter isso no período renascentista? Vai. Mas vários outros momentos da história você vai ter isso também. Uma tentativa de representação daquilo que está acontecendo naquele momento. Né? Digamos, por exemplo, já no início do século XX, quando Picasso pinta a Guernica, para poder falar sobre a Guerra Civil Espanhola. Há uma representação daquilo que estava acontecendo naquele momento histórico. Né? Então, geralmente essas pinturas, que é uma comunicação não verbal, é uma imagem que você está vendo assim, mas essa imagem consegue dialogar com você, você consegue compreender mais ou menos o que é que está acontecendo a partir dali, a partir do rosto das pessoas, a partir da movimentação, do local, o que é que está acontecendo naquele local, o que é que existe dentro daquela imagem, dentro daquele local, assim, você consegue compreender um pouco qual é a ideia que eles tentam representar através disso, né? E aí a forma como as obras são produzidas e sua função social também estão relacionadas ao contexto histórico e cultural. Elas são fontes históricas porque revelam importantes informações sobre a vida social, cultural, política e econômica da época que foram feitas. Então, essa ideia daí, ela é muito, como eu falei, ela é muito abrangente. Não vai ser somente do período renascentista. Tá? Ela vai ser uma forma de fonte histórica, porque o que são as fontes históricas? Elas buscam explicar os acontecimentos de determinadas épocas. Então, a partir do momento que ela consegue trazer esse tipo de explicação, consegue mostrar, fazer com que as pessoas se atentem ao que é que está acontecendo ali, ela vai ter vários signos, né? Vai ter várias simbologias que a pessoa vai conseguir olhar assim e falar, pô, tal imagem, porque tem essa bandeira assim, porque o pessoal está vestido dessa forma, porque as armas são espadas e não garruchas, não metralhadoras e tal. E aí você vai conseguindo compreender mais ou menos em que momento histórico vai estar cada coisa assim. E as explicações que a gente vai encontrando através da análise crítica, descritiva dessa imagem, a gente vai conseguindo compreender o que é que se trata, né? Então, essas imagens elas vão trazer diversas informações que a gente consegue fazer uma leitura sobre ela, mesmo sem ela precisar falar nada pra gente, sem precisar ter nada escrito ali pra gente, né? Então, é uma fonte histórica não verbal. E aí, por último, a gente vai ter a moda no Renascimento, né? As vestimentas usadas por um grupo social em determinado período têm ligação com seu modo de vida, com suas ideias e opiniões, assim como com o momento histórico em que estão vivendo, a prosperidade econômica, a abertura ou fechamento para novas ideias. A moda reflete os valores e a cultura da sociedade ou de parte dela. Vai ser interessante porque
cada momento da história a gente vai vendo que as roupas das pessoas vão mudando, né? Se vocês forem parar para pensar assim, como é que era lá na década de 60? O movimento hippie lá, o movimento hippie, que vem de lá dos Estados Unidos, que vai chegar aqui no Brasil, que influencia o tropicalismo. A galera vai começar a andar com aquelas calças boca de sino, com a camisa toda colorida, tipo assim, tipo essa camisa toda colorida, assim, mais abertona assim, pra mostrar os peitos cabeludos e tal. E aí, então, vai ser uma representação do que era aquela época. Ou se você for antes, lá pra 1910, 1920, é o pessoal andando mais assim, centrado na deles, né? Galera andando lá mais sóbrios, né? Com suspensório, com aquela boinazinha, ou então a cartola na cabeça. Tá? Então, vão ser representações de determinados momentos, né? Da história, da vida deles. Então, é isso que a moda no Renascimento também vai retratar, né? Vai ter aquela época em que as pessoas vão se vestir de um determinado modo que, para as pessoas que estudam esses períodos, eles conseguem captar exatamente qual é o tipo de roupa, qual é o tipo de período, qual é o período que está sendo vivido naquele momento, que representa aquelas roupas, né? No Renascimento, a moda refletia tanto a sede por renovação quanto a prosperidade das cidades italianas. Segundo a pesquisadora Denise Pollini, o modo como as pessoas se vestiram em diferentes épocas está bastante relacionado com os aspectos sociais e culturais do período. Assim, a maneira de pensar determina nossas escolhas estéticas. Em seu livro Breve História da Moda, a pesquisadora apresenta as seguintes informações sobre a moda europeia entre os séculos XIV e XV. É praticamente seguindo o que eu estava falando antes, né? Então, a ideia da prosperidade, quando você vai evoluindo, assim como quando a gente fala de tecnologia, a moda também vai evoluindo, né? As roupas vão mudando, a estética, o tipo de tecido, se passa a ser tecidos mais leves, mais maleáveis, mais fáceis de você manusear, de você produzir em cima deles, né? Então, a evolução humana também passa pela evolução das roupas, né? E aí o que é que essa pesquisadora, o que é que a Denise fala? Embora possamos observar variações entre os diversos países europeus, as vestimentas sofreram modificações semelhantes a partir da segunda metade do século XIV, intensificando-se a partir do século XV. A partir desse período, as roupas apresentaram uma preocupação menor com questões utilitárias, enfocaram mais os aspectos ornamentais e estéticos. Como assim saiu do que era utilitário para algo mais estético? Deixava de ter uma função mais prática, né? Era como se a gente trocasse uma roupa que tem alguns bolsos para a gente poder colocar a carteira, um celular, uma chave e tal, e passasse a ter uma roupa que sei lá, bonita, mas toda colorida, toda cheia de babados. Tipo, pode ter pessoas que vão considerar isso como bonita, né? Não sei, não tô aí pra julgar ninguém. Mas enfim. E aí, eles vão perder um pouco essa ideia do que é utilitário, daquilo que tem determinadas funções, para ser algo mais estético, para que as pessoas possam olhar assim e falar: nossa, que bonito, que beleza, que maravilha, né? Enfim. Outro elemento importante a destacar é que as roupas masculinas e femininas passaram a ter seu desenho diferenciado. Até então, as vestimentas tinham basicamente a mesma estrutura para homens e mulheres, e os acessórios, penteados e detalhes é que os diferiam. E não pense que as roupas das mulheres é que ficaram mais elaboradas e complicadas. Por mais difícil que possa nos parecer observando nossa relação moderna com as roupas, durante um grande período, a começar pelo final do século XIV, as roupas masculinas foram mais exuberantes que as femininas. Minha mãe costumava dizer
Na Bahia rola muito isso, de se dizer assim, a pessoa está mais enfeitada que jegue na lavagem do Bonfim. E o que é que isso significa? A pessoa se veste de uma forma extremamente espalhafatosa, né? Que é impossível passar na rua e as pessoas não olharem assim espantadas da quantidade de coisas, de acessórios, de informações que existe na roupa daquela pessoa. E aí a gente vai ter o seguinte, as mulheres vão ter roupas com tecidos mais caros e elegantes, que buscam acentuar as formas naturais do corpo, enfatizando o busto e o quadril. Vocês vão ver muitas imagens da época, pesquisando assim, como por exemplo essa imagem daí. Pronto. Vocês vão ver muitas imagens da época em que mostram as mulheres sempre com silhuetas, por conta muito do uso do corpete, que é um corpete justo, né, que vai deixar a cintura bastante afinada assim. Mas aquelas roupas que vão botar os peitos para cima, o busto, para quem tem peito, né, gente? Vai deixar o busto mais avantajado assim, mais à mostra, alguns com decote, outros nem tanto. E por conta do próprio corpete, um quadril grande, né? Os vestidos, os saiões que as mulheres usam, por conta das roupas íntimas também, as ceroulas que ficam por baixo, também elas vão ser um pouco acolchoadas. E aí vai trazer essa ideia de que o quadril é maior, né? Que a cintura é fina, que o quadril é maior, que o busto é maior, mas às vezes, coitado, é tudo tábua reta, né? Mas faz parte do jogo. E aí o decote ele pode ser quadrado ou circular. A imagem. Lenços e leques, deve se abanando lá, e anéis. Já os homens vão aparecer desse jeito aí. Pois é, são casaco até os joelhos, gibão, que é uma espécie de colete, ombros almofadados. Eles vão ter aquelas almofadas que vai deixar o ombro da pessoa assim como se ele fosse uma pessoa bastante larga, né? Assim, os ombros bem avantajados, que é almofada, são almofadas que vão ter aqui nesses ombros. As ombreiras, como a gente chama hoje em dia. Beca, calção até o joelho. Beca é como se fosse um vestido. Calção até o joelho, chapéus achatados e largos, uma espécie de boina, aquele negócio assim, bem... É como se fosse uma boina, só que bem mais larga, né? Camisa com punhos justos. Às vezes a camisa ela vai ser relativamente larga, daqui depois de passar da ombreira. Ela vai ser larga, um pouquinho acolchoada, até mais ou menos o punho, em que ele vai prender, simplesmente aqui, para que a manga não suba nem desça. Ela vai prender aqui e no final vai ter um babadinho também. Aqui. O povo é todo enfeitado. Sapato de couro com sola baixa e bico de pato. Correntes e capas curtas presas no ombro. O povo pensa que é super-herói até. Vai ter a capa lá pendurada para eles. Acontece. Mas enfim, são essas definições que fazem parte da vida desses indivíduos. Não é isso? Próxima aula a gente vai começar a tratar sobre o homem, a razão, a ciência. É o capítulo 9. Então, se vocês quiserem já começar a dar uma lida e tal, então joguem duro aí. Valeu? Aula encerrada por hoje. Tchau, galera.